pessoal! Tudo bem com vocês? Olha como eu tô diferente hoje. Que personagem é esse? Tchan, 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 tchan. É um gatinho. Pessoal, hoje a nossa aula, ela vai ser tomada por vários bichinhos bonitinhos e alguns não, mas vai ser bem legal. O meu convite hoje é para a gente trabalhar com conteúdo de comparação de fração. Esse conteúdo é tão importante porque ele nos faz lembrar de conteúdos como equivalência, como simplificação, e a gente pode, inclusive, trabalhar com a comparação de fração na resolução de vários problemas. Então, gente, separe um caderno de vocês, estejam bem dispostos, porque a aula de hoje vai ser bem importante, tá bom? Eu vou diminuir aqui a minha tela, vou ficar pequenininha aqui, e vou colocar o nosso título, que é a comparação de fração. E olha aqui já um personagem bem bonitinho que está aparecendo. Vários outros aparecerão na nossa tela. Lá, 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 lá. Esse aqui é o cachorrinho. Vamos ver qual vai ser o próximo. A gente começa a aula de hoje com uma situação-problema. Deixa eu trazer minha tela para cá. A situação-problema é a seguinte, Pipo, o gatinho, olha aqui, o outro gatinho. O Pipo come 2/3 do saco de ração por semana. Então, existe um saco. Esse saco ele foi dividido em 3 partes e o Pipo come 2 partes desse saco de ração por semana. Já o cachorro Tico consome 5/8. Então, imagine um saco de ração dividido em 8 partes e o Tico come 5 partes dessa ração por semana. O ratinho Juca quer saber quem é o mais comilão. Você sabe? A gente tem que lembrar uma coisa. Esses 2 pacotes de ração foram divididos em pedaços diferentes. O saco de ração do gatinho foi dividido em 3 partes. Já o saco de ração do cachorrinho, que é o Tico, ele foi dividido em 8 partes. Eu tenho quantidades diferentes de partes. Então, fica bem complicado a gente saber quem é que comeu mais e quem comeu menos. Por isso, a gente tem que aprender umas técnicas para a gente poder fazer com que consiga encontrar a resolução aí dessa atividade, né? Desse problema. A primeira estratégia, eu coloquei aqui, Usamos a comparação de fração para resolvermos alguns problemas, assim como o que lemos acima. Para comparar fração, nós podemos, primeira coisa, transformar a fração em um número decimal, dividindo o numerador pelo denominador. Essa é uma forma da gente encontrar qual é o maior número para a gente saber quem é o mais comilão. Mas eu também posso usar uma outra estratégia, que é essa daqui. Encontrar frações equivalentes com denominadores iguais. Encontrar frações equivalentes com denominadores iguais vai nos fazer trabalhar com outro conteúdo, que é o conteúdo de MMC. Por que o MMC? Porque o MMC vai me dar o número comum aos 2 denominadores e o menor número possível. Quanto menor for esse número, melhor para a gente, fica mais fácil a gente trabalhar. Na próxima etapa, a tia Vanessa colocou assim para vocês, A gente vai aplicar a primeira forma de resolução. Então, transformar a fração em um número decimal, dividindo o numerador pelo denominador. Então, primeiro, eu tenho aqui a fração do Pipo, que é o gatinho, 2/3. A fração 2/3, o 2 é o numerador e o 3 é o denominador. Então, nós vamos dividir 2 dividido por 3. Quando eu pego o 2 e divido por 3, olha só o que aconteceu. Eu tenho 2 unidades para dividir para 3. Não dá, eu tenho uma quantidade inferior ao divisor. Então, eu preciso inserir esse zero. Quando eu coloco o zero aqui no meu dividendo, eu faço 2 virar 20. Em compensação, eu tenho que vir aqui, no quociente e acrescentar o zero na unidade acompanhado da vírgula. Por que da vírgula? Porque se eu precisei aumentar essa quantidade é porque não coube em um inteiro. Então, o número que eu vou encontrar vai ser um número decimal. Agora, a gente faz a divisão.
Quantas vezes o 3 vai caber dentro de 20? Ou próximo? 6 vezes. Olha, eu tenho 6 vezes o 3 e deu 18. Quando eu faço 6 vezes 3, que dá 18, deixa eu pegar aqui uma corzinha. Quando eu faço 6 vezes 3, que deu 18, quando a gente subtraiu 20 menos 18, eu também encontrei 2. 2 não dá para dividir por 3, mas depois que eu coloquei a vírgula, ele tem direito a um zero. Então, eu venho aqui e eu acrescento um zero. Olha só. Quando eu coloco esse zero aqui, eu passo a ter 20. 20 dividido por 3 dá 6 novamente. 6 vezes 3 dá 18. Então, a gente vai subtrair aqui, ó. Que dá 2 de resposta. Por que a tia Vanessa colocou esses 3 pontinhos aqui no quociente, no resultado? Porque isso vai se repetir várias vezes. Vai dar 2, ele tem direito a um zero, vai dar 6 de novo e tal. Como eu quero comparar, eu posso parar por aqui, na segunda casa decimal, porque eu só estou fazendo uma comparação. Então, eu já sei que 2 dividido por 3 dá um valor próximo a 6,66, ok? Agora, nós vamos repetir essa conta de divisão usando a fração do Tico, que é 5 oitavos. Então, novamente, eu vou pegar o numerador e dividir pelo denominador. Numerador dividido pelo denominador. E agora, na hora que a gente for fazer a conta de divisão, vai acontecer uma coisa parecida com a fração do pi pro gatinho, porque eu tenho 5 para dividir para 8. Então, eu tenho que acrescentar o zero novamente. Olha só, quando eu acrescento o zero aqui no dividendo, é porque a quantidade não foi suficiente. Então, consequentemente, eu vou ter aqui um número decimal, eu não tenho uma parte inteira. Por isso que nós começamos com 0, vírgula. Agora sim, eu tenho 50 dividido por 8. Dá 6, porque 6 vezes 8 dá 48. 50 menos 48 deu 2. Só que como eu já tinha usado a vírgula, ele tem direito ao zero. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8 dá 16 e sobra 4. 20 menos 16 dá 4, só que 4 não dá para dividir por 8. Ele tem direito a mais um zero sem mudar nada no quociente. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8 dá 40, e nesse caso eu tenho zero de resto. Eu tenho uma conta que teve um resultado finito. Eu tenho 0,625 ou 625 milésimos. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos comparar o resultado. Olha só, se pi por gatinho, quando eu dividi 2 dividido por 3, deu 0,666, e com o valor do Tico, 5 dividido por 8, deu 0,625, quem é o maior? Vamos lembrar como que a gente compara o número decimal. A parte inteira, que é o zero, ó, eu tenho 0 no gatinho e 0 no cachorro, ou seja, opa, eu coloquei aqui no lado errado, e 0 no cachorro. Então, tá igual, eu não tenho como dizer quem é maior e quem é menor. Só que na parte decimal, eu tenho 6 aqui e 6 aqui. Deu empate de novo. Vou passar para a parte dos centésimos. Olha lá, eu tenho 6 aqui e aqui eu tenho 2. Stop. Eu já consigo saber quem é o número maior. 6 é maior do que 2. Então, o gatinho provavelmente é o mais comilão. Olha o que eu escrevi. Se Pipo consome 0,666 e Tico 0,625, concluímos que o gatinho é o mais comilão. Olha aqui o que aconteceu. O gatinho mudou e ele é o mais comilão. E agora a gente vai ver como que a gente faz para encontrar aquela resposta, só que usando uma outra forma, um outro método, que é o método das frações equivalentes. Quando eu tenho a fração 2/3 e a fração 5/8, eu tenho denominadores diferentes. Eu preciso encontrar um número no qual eu substitua os denominadores e sejam denominadores comuns. Então, eu preciso fazer uso do meu MMC.
eu vou fazer o MMC de 3 e 8, que são os dois denominadores. Olha lá, 3 e 8. O MMC de 3 e 8, a gente só pode usar números primos. Estão lembrados da musiquinha? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 para vocês. Esses são os números primos mais utilizados. Eu só posso utilizar número primo para fazer a decomposição. Então, a gente começou aqui, ó, com o número 2. 2, 3 para dividir para 2 não dá, então eu repeti. 8 dividido por 2 dá 4. Agora eu tenho 3 e 4, consigo usar o 2 novamente. Só que 3 não dá para dividir por 2, então eu repito 3 e faço a divisão do 4. 4 dividido por 2 dá 2. Uso 2 novamente. 2 dividido por 2 dá 1, e como vocês viram, o 3 não deu para usar, então nós repetimos o 3. Agora eu só tenho 3 e 1. Nesse caso, eu só posso dividir por 3, até porque 3 é primo. No MMC, nós multiplicamos todo mundo que nós utilizamos aqui. Então, nós fazemos 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 3. 2 vezes o 2 dá 4. 4 vezes 2 deu 8. E aqui, ó, eu desci o 3 para multiplicar com 8. 8 vezes 3 deu 24. O que que nós encontramos? Nós encontramos o MMC. E o que que o MMC vai ser? O MMC será agora um novo denominador de 2/3 e um novo denominador de 5/8. Olha só, agora eu tenho 24 no denominador que era 3, e agora eu tenho 24 no denominador que era 8. Na prática, significa o seguinte: aquele saco de ração que tinha sido dividido em 3 partes, agora eu vou redividir essas 3 partes, de modo que no total eu tenha 24. E na prática, o saco de ração do cachorro, que é o Tico, estava dividido em 8 pedaços. Agora eu vou redividir esse pedaço de modo que o total tenha 24. Quando eu propus redividir aquele inteiro, eu tenho agora novos numeradores. Então, quando eu tinha só 2 pedaços de 3, agora eu vou ter outros pedaços, porque eu subdividi aquela etapa. Como é que eu faço para descobrir quem vai ser o meu novo numerador? Eu posso pegar o 24 e dividir por 3, que era o denominador anterior. 24 dividido por 3 dá 8. E agora eu multiplico pelo numerador. 8 vezes o 2 dá 16. E eu venho aqui e coloco 16 no lugar do numerador. Eu encontrei frações equivalentes. Eu encontrei que 2/3 é a mesma coisa que 16 e 24/8. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a fração 5/8. Eu tinha 24 de denominador, dividi por 8. 24 dividido por 8 dá 3. E agora eu multiplico por 5. 3 vezes o 5 deu 15. 15 vai ser o meu novo numerador. Agora vai ficar bem fácil. Eu consigo olhar e saber qual é a maior fração. 16 de 24 ou 15 de 24? 16 de 24 é a maior fração. Isso confirma o fato do Pipo ser o comilão. Olha aqui, sou comilão. Agora aqui, ó, virou um gatinho. Gente, tudo bem que o Pipo é comilão, mas o Tico não ficou muito atrás, olha só. O Pipo comeu 16 de 24 e o Tico comeu 15 de 24. Quase que eles comem a mesma quantidade, mas realmente, nesse caso, o Pipo ganhou. Ele come um pouquinho mais do que o cachorro Tico. Muito bem, nós vimos duas possibilidades de resolver a nossa situação, problema de comparação. O que a tia Vanessa vai mostrar para vocês agora? Uma forma prática da gente poder encontrar o resultado. Essa forma prática, ela na verdade faz a gente pular etapas para resolver de uma forma mais rápida. Mas não tem como a gente só aplicar o método prático sem entender o porquê dele. Então eu vou explicar aqui para vocês, olha só. Bom,
Para não precisarmos fazer esse esquema de achar o MMC, fazer o divide e multiplica, podemos simplesmente multiplicar cruzado. Olha só, vou até falar para vocês aqui uma coisa, ó. A gente vai ter aqui, ó, um monte de borboleta. Por que borboleta? Já que tá cheio de bichinho por aqui, por que vão aparecer várias borboletas agora? Olha só! Ai, um monte de borboleta. Porque, gente, quando a gente fez o divide, multiplica. Divide, multiplica. Parece um desenho, não parece, de um bichinho? Vocês concordam que está aparecendo um bichinho aqui? Olha só, vou dar uma dica. Toim e toim. Que bichinho é esse? O que vocês acham? Borboleta, ficou fácil. Olha só, quando a gente faz o divide, multiplica. Divide, multiplica, fica aparecendo uma borboleta. E aí a gente vai cantar uma musiquinha agora. É a musiquinha da borboletinha. Olha só para a gente lembrar que a gente faz o divide e multiplica. É assim, ó. Borboletinha tá na escolinha, divide o de baixo e multiplica com o de cima. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Gente, a mesma coisa aqui. Borboletinha tá na escolinha, divide os denominadores, ou seja, divide o de baixo e multiplica com o de cima. Só para vocês não esquecerem, tá bom? Mas, para comparar, nós podemos fazer de uma outra forma. Eu posso fazer isso daqui, ó. Eu tenho 2/3 e agora eu tenho 5/8. Nesse caso, eu vou multiplicar cruzado. Eu vou pegar um denominador, nesse caso, eu vou começar com o denominador 8, vou circular aqui para vocês, denominador 8. Opa, ficou escuro. Vou circular de novo. Vou começar com o denominador 8 e multiplicar com o numerador da outra fração. Então, eu tenho 8 vezes 2, dá quanto? 16. Observem aqui, ó, que é o mesmo número que eu encontrei aqui, naquele método. E agora, eu vou multiplicar o primeiro denominador com um outro numerador. Olha lá, agora eu vou fazer 3 vezes o 5. 3 vezes o 5. 3 vezes o 5 deu 15. Gente, esse 15 é esse número daqui, que a gente já tinha encontrado. Então, quando a gente multiplica cruzado, eu já encontro os numeradores com os denominadores equivalentes. Então, eu queimo etapa e já chego na minha resposta. Beleza, tia Vanessa. Agora que eu multipliquei cruzado, encontrei 16 de um lado, encontrei 15 do outro, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer isso daqui, ó. Vocês concordam que o número maior é 16? Então, é como se tivesse o time dos 2/3, que deu 16, e do outro lado, o time dos 5/8, que deu 15. O time vencedor foi o time 2/3, porque tem 16 pontos. Então, nesse caso, 2/3 é maior do que 5/8. Mais uma vez, se confirma o fato de que o gatinho é o comilão. Eu coloquei aqui, ó, um recadinho. Atenção, devemos multiplicar de baixo para cima. De baixo para cima, tá bom? E o resultado sempre para cima. Se você inverte a ordem, aí você vai ter um número na equipe oposta. E aí não vai dar certo esse modelo prático. O que vocês acharam? Não é bem mais fácil? Agora, eu coloquei aqui alguns modelos práticos, algumas situações para a gente poder testar. Eu tenho agora, ó, 2/3 e 1/3. Vamos testar esse modelo prático. O modelo prático nos faz multiplicar cruzado. Então, eu vou multiplicar o 3, que é esse denominador, vezes o outro numerador. 3 vezes 2 deu 6. Agora, a gente vai inverter. Agora, eu vou multiplicar o denominador da primeira fração com o numerador da outra. Vamos lá.
eu vou ter agora 3 vezes o 1. 3 vezes o 1 deu 3. Gente, qual foi a equipe vencedora? Tchan, tchan! A equipe vencedora foi a equipe 2/3, que está com a maior pontuação 6. Então, a gente pode concluir que 2/3 é maior do que 1/3. E aí, a gente não precisa fazer aqueles outros processos. A gente só usa esse, que é um modelo mais rápido. E agora, nós temos essas duas outras frações. Eu tenho 4/5 e 12/15. 4/5 e 12/15, eu também vou usar o modelo prático. Eu vou pegar o denominador 15 e multiplicar com o primeiro numerador, que foi o 4. E agora, eu vou inverter. Eu vou pegar o denominador da primeira fração e multiplicar com o numerador da segunda fração. Essa primeira multiplicação, eu esqueci de dar o resultado, ó, 15 vezes 4 dá 60. E quanto que vai dar 5 vezes 12? 5 vezes 12 também deu 60. Gente, vocês conseguiram perceber que eu tive, ó, valores iguais? Quando duas equipes têm valores iguais na pontuação, a gente diz o quê? Que as equipes empataram. Então, nesse caso, eu tenho que 60 é igual a 60, ou seja, 4/5 é equivalente à fração 12/15. Pessoal, quando eu tenho uma igualdade, eu digo que as frações são equivalentes. Olha o recadinho aqui do cachorro. Quando os valores forem iguais, temos frações equivalentes. Então, pessoal, uma outra forma da gente saber como que se a fração é equivalente ou não é assim, dê uma olhadinha aqui. O que aconteceu com 5 que virou 15? Gente, foi multiplicado por 3. Então, para que seja equivalente, o que acontece embaixo precisa acontecer em cima. Então, será que também foi multiplicado por 3? Vamos ver. O que aconteceu com 4 para virar 12? Foi multiplicado por 3. Então, nesse caso, se eu tenho que os dois termos foram multiplicados por 3, eu posso, mais uma vez, confirmar que 4/5 é equivalente a 12/15, certo? Muito bem. Nesse caso aqui, nós vamos colocar as frações em ordem. Para a gente colocar as frações em ordem, 1/3, 2/4 e 3/8, nesse caso, o ideal é a gente fazer o processo do MMC, da borboletinha, porque eu tenho mais de duas frações. Então, fica difícil a gente ficar comparando, fazendo essa espadinha com mais de duas frações. Não é impossível, mas a minha proposta hoje é fazer isso daqui, ó. Fazer o MMC de 3, 4 e 8 para a gente encontrar os denominadores que são equivalentes, tá bom? Vou trazer um pouquinho para cá. Então, ó, 3, 4 e 8. Eu vou usar o 2. Quando eu uso o 2, eu não vou conseguir dividir o 3 por 2. Então, eu venho aqui e eu vou repetir. 4 dividido por 2 deu 2. 8 dividido por 2 deu 4. Agora, eu tenho 3, 2 e 4. Eu consigo usar o 2 novamente. 3 continua 3, porque eu não consigo dividir. 2 dividido por 2 deu 1. E 4 dividido por 2 deu 2. E agora, eu tenho 3, 1 e 2. Eu consigo usar o 2 novamente. Repito o 3, que não dá para a gente dividir. 1 eu repito, e o 2 dividido por 2 dá 1. Agora, ó, só sobrou o 3. E se o 3 é primo, ele só é divisível por ele mesmo. Então, eu coloco o 3 aqui. 3 dividido por 3 deu 1. Agora, a gente vai multiplicar todo mundo que foi utilizado nessa decomposição. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes o 3 deu 24. O que significa isso, pessoal? Significa que agora eu tenho denominadores 24. O 3 virou 24, o 4 virou 24 e o 8 virou 24. Só que agora eu preciso encontrar os meus numeradores equivalentes. Então, quem é que eu vou substituir aqui, ó, no lugar dessa primeira interrogação? Fácil.
Vou fazer a musiquinha. Borboletinha tá na escolinha, divide o de baixo e multiplica com o de cima. 24 dividido por 3 deu quanto? 8. 8 vezes 1, 8. Por isso esse 8 veio para cá. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a minha segunda fração. Borboletinha tá na escolinha, divide o de baixo. 24 dividido por 4, 6. E multiplica com o de cima. 6 vezes 2, 12. Então, vou substituir a minha segunda interrogação por 12. Agora eu tenho 12 24avos. E a minha última fração, nós vamos fazer a mesma coisa. Borboletinha tá na escolinha, divide o de baixo e multiplica com o de cima. 24 dividido por 8 dá 3. E 3 vezes o 3 deu 9. Então, agora eu substituo. Eu encontrei agora as minhas frações equivalentes. Tá faltando uma coisinha. Vamos colocar uma anteninha bem colorida aqui, ó. Toim e toim. Essa borboletinha tá maior, né? E agora, gente, fica mais fácil da gente colocar em ordem crescente. Quem é a minha menor fração? 8 de 24, 12 de 24 ou 9 de 24? A menor fração é 8 de 24. Só que a gente não pode esquecer que a fração que eu tenho que ordenar são as frações dadas. É esse grupo daqui, ó. Esse segundo grupo vai servir só para a gente se orientar. Então, a minha fração menor é a fração 1/3. Vamos organizar. 1/3 é a primeira fração, porque ela é menor, olha lá, ela é menor do que, qual é a menor fração? 12 de 24 ou 9 de 24? 9 de 24, que é representada pela fração 3/8. Então, 3/8 é a segunda fração, porque ela é também menor do que a fração que sobrou, que é 12 de 24, 12 24avos. A fração equivalente a ela é 2/4. Simples assim. Então, nós temos que 1/3 é menor que 3/8, que é menor que 2/4. E agora a gente já organizou na ordem crescente, do menor para o maior, ok? Todos concordam? E agora, nós iremos... eu coloquei um recadinho aqui, ó. Usamos o MMC para encontrar frações equivalentes com denominadores iguais. Muito bem. E agora nós iremos para os exercícios. Esses exercícios vocês vão resolver aonde? Tchan, 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 tchan. Adivinhem só. No caderno. Agora você não precisa se sentir um peixe fora d'água. Já está preparado para a atividade de comparação, ordenação e equivalência. Olha o recado do nosso peixinho fofinho. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o exercício do livro, página 184, números 38 e 39, tá? Você vai fazer no seu caderno, colocando título, data e vai aguardar a nossa aula ao vivo, porque na nossa aula ao vivo nós vamos fazer as devidas correções e tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima. Muitos beijos, muitos, muitos, muitos beijos no coração de vocês. Tchau, gente!